Bom dia, igreja. Bom dia, audiência pela internet. Aqui em Chapecó está um bom dia, né? Claro. Nós damos boas-vindas ao irmão Beto, né? Esteve tirando uns dias de férias e faz falta. Nós, primeiramente, temos a apresentação de algumas crianças e vou pedir que os pais tragam elas à frente e logo depois nós vamos fazer a nossa escola dominical. Quero ler uma mensagem, comentar uma mensagem com o título Quem é este? Quem é este? Ela veio da Voz de Deus recentemente e é uma grande mensagem. Quer dizer, quem é este? Quando a gente olha para uma pessoa, não conhece uma pessoa, pergunta, quem é este? Quem é essa pessoa? Quer dizer, o que ela faz, o que ela significa, quem é ela e quem é Jesus. Para muitos, Jesus não passa de uma fonte de recursos naturais para abençoar, para multiplicar pães, para curar. Para outros, ele é um bom homem. Para outros, ele é um filósofo. Para outros, ele é um profeta. Mas ele é um bom homem, ele é um profeta, mas, acima de tudo, ele é o nosso Salvador. Se não vê dessa maneira, a pessoa simplesmente morreremos em nossos pecados. Vamos ficar de pé, por favor. Temos aqui a Sofia Grace, né? Dos Santos Hidalgo. Veja só, irmão Paulinho, já vô. Nossa, nós estamos velhos, irmão Getúlio, estamos velhos. Então vamos apresentar, e depois aqui o irmão Valmir quer apresentar Sara Melinda, como que pronuncia o resto? Spicht. Então vamos apresentar a criança. Levante vossas mãos. Senhor, não há coisa mais bela do que a vida, Senhor, e a vida provém de Ti. O diabo não pode dar, pelo contrário, só tira. E aqui está a pequena Grace, Senhor, que seus pais trazem e dedica a Ti. É o tesouro que o Senhor deu a eles e agora eles dá para Ti, pedindo ao Senhor que o Senhor a tenha, ó Deus, no feixe dos Teus redimidos. Amém. E que ela cresça para Te servir, que cresça com saúde e cresça para a alegria desta família, de seus jovens pais. Eu peço que o Senhor os abençoe em tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha aí, ó. Essa é a Sara, né? Coisinha fofinha, né? Tem que aparecer rapazes por aí, não é certo?
Hã? Vamos orar. Senhor, perante o Senhor também trazemos a pequena Sara. Que o Senhor a tome, que o Senhor a abençoe. Amém. E dê aos seus pais a graça para instruí-la, Senhor, no santo e doce caminho, o caminho da verdade e da vida. Peço que o Senhor abençoe a saúde, seus pais, seus trabalhos, para que sempre tenha o que dar e sustentar a sua pequena. Amém. Que ela cresça para a alegria deste lar. Amém. Em nome de Jesus, amém. Aproveitando que estamos de pé, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 21. Eu passei ali embaixo antes de subir, estava olhando as crianças. É até bonito, né, ver o nosso futuro aqui da igreja, não é? A meninada aprendendo, vindo na escolinha, a dedicação das professoras. Todos devemos apoiar todas as atividades. E muitos aqui cresceram tendo este privilégio, frequentar a escolinha desde cedo. Então, vamos sempre dar este apoio, orar por elas, e os pais tragam suas crianças, não é certo? Depois falaremos melhor sobre isto. Quando estivermos na nossa nova igreja, eles terão suas salas, e eles terão todas as coisas bem colocadinhas, as professoras. Nós queremos o de melhor para nossos jovens, nossas crianças também. Leiamos. E, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E, se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E, indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia.
Oremos. Pai querido, santo, queremos lhe agradecer pela noite de repouso, pela graça, o dom da vida que nos tem dado, também para ver esse novo dia, o qual oferecemos-nos a Ti para Te servir. E aqui estamos na Tua casa para alimentar nossas almas. Sabemos que o mundo passa e tudo que há nele, mas a Tua palavra permanece. E com ela, ó Deus, nós queremos estar. Ó Pai, toma neste momento a liderança desta reunião, quando estaremos lendo, comentando, alimentando da mensagem diretamente pregada pelo Teu profeta. Que o Senhor, eu sei que sobre ela já existe a unção de Deus, e que esta unção possa baixar sobre cada um de nós e nos trazer edificação e nos converter mais a Ti, para que ao sairmos daqui sejamos, ó Deus, mais cristãos do que quando entramos. Em nome de Jesus, amém. Assentai-vos. Esta mensagem, recentemente elas vieram da Voz de Deus. Veio ela, uma outra mensagem, com o nome de Sede. A Goiânia já havia imprimido também 1 em 1 milhão. Veio perguntas sobre a ordem da igreja. Além da cortina do tempo, veio 5 mensagens. Nós estaremos colocando elas à disposição à noite, logo após a Santa Ceia, quando vocês passarem ali lavar os pés, então elas estarão ali à disposição. Está bem? Eu creio de todo o meu coração sobre a unção que há sobre estas mensagens, pregada pelo nosso profeta. E devemos recordar que o anjo disse a ele: tu tens sido enviado com uma mensagem para preparar a minha segunda vinda. A segunda vinda de Cristo, né? Segunda vinda de Cristo. Primeiro ele veio lá, morreu lá, depois ele ressuscitou. Ele ressuscitou. É a Gideões missionários. Então, é o seguinte, os diáconos vejam as senhoras, se não ficar quieta, que se retirem. Então, a segunda vinda de Cristo, há um precursor, como também houve na primeira. E a mensagem desses precursores é que prepara o povo para o arrebatamento. Então, nós, o que precisamos é deixar com que esta mensagem ela penetre na nossa vida, entende? E que Deus possa fazer o trabalho que Ele deseja fazer. Como sempre eu digo, maior é o trabalho que Deus deseja fazer em você do que através de você. Deus não quer o nosso trabalho somente, não. Deus, Ele quer companheirismo, Ele quer ter este acesso, essa intimidade com sua família, com seus filhos e filhas. Às vezes podemos pensar que é pelo trabalho que se agrada a Deus, que se compra a Deus.
Entende? Não, não é pelo trabalho. É por você se entregar a Deus e deixar Deus fazer esse trabalho em sua vida. Então, maior é a obra que Ele quer fazer em você do que através de você. Quem é este? É uma pergunta. Quem é este? Quem é Jesus? Como é que você vê Jesus? O profeta, começando com o parágrafo 27, ele diz: o povo estava tão apertado em torno das portas e as ruas estavam cheias e nem havia lugar para as pessoas dormirem. Elas estavam deitadas do lado de fora do muro, espalhadas pelo chão, porque esta era a Páscoa. E as pessoas vieram de todo o mundo conhecido para adorar nesta ocasião. Era a ocasião em que o Cordeiro Pascual era morto e representava a libertação deles do Egito, da escravidão, e guardava-na anualmente. Todos os anos esta grande Páscoa acontecia, e era um dos momentos mais marcantes, ou um dos eventos da religião judaica, porque significava o tempo em que foram libertados. Reprisando aqui, a Páscoa, quando Deus tirou Israel do Egito, mandou que eles guardassem aquele dia como lembrança da sua libertação, da libertação do Egito. Então, eles faziam isto anualmente. E o profeta diz: todas as pessoas gostam de pensar nisso no tempo em que foram libertadas, como que cada um de nós, esta noite, pode voltar ao tempo em que fomos libertados. O que significou para nós? Posso lembrar-me em minha própria experiência de como meu pobre coração, quando eu era menino, desejava tocar Deus. Eu pensava, se eu tão somente pudesse subir e bater à sua porta e conversar com ele um pouco. E, claro, vocês conhecem a minha história. Arranjei um papel e lápis e ia lhe escrever uma carta, porque não conseguia falar com ele. E eu sabia que ele vivia na floresta, porque eu tinha escutado e tinha visto o seu movimento na floresta. E um certo caminho que eu conhecia, pelo qual eu costumava passar, quando estava caçando ou indo pescar, pensei, vou pregá-la na árvore e endereçá-la ao Senhor Jesus. Era apenas uma forma daquele fardo poder ser removido do meu coração. Aquela noite lá, eu posso esquecer a minha idade, posso até esquecer o meu nome algum dia, mas nunca poderei esquecer aquela hora em que ele me libertou do pecado. Algo aconteceu lá no meu interior que me ajudou durante as grandes horas de escuridão. A hora da minha libertação, os pesos do pecado me deixaram e fui uma nova pessoa desde então. Desde então, tenho sido uma nova criatura em Jesus Cristo. E estes judeus vinham a cada ano e havia uma fonte dentro da igreja e tomavam o pão e as ervas amargas e o cordeiro e bebia desta fonte na igreja e se alegravam juntos, porque Deus lhes havia mostrado favor, pois que esta era a época da Páscoa. E não só era a Páscoa, mas era uma Páscoa especial. Vocês sabem, há certas vezes, quando vamos à igreja e
Sempre gostamos de ir, mas algumas ocasiões quando acontece algo especial. E esta era uma dessas ocasiões. O ar estava repleto de expectativa, exatamente como esta noite. Todos os olhos daqueles que o amavam estavam esperando ele entrar pelo portão. E creio que é bem por aí hoje, porque aqueles que o amam o estão esperando. O ar está repleto de expectativa. Quando estamos vivendo neste dia, quando a terra, na verdade, tornou-se um grande barril de pólvora, e a ciência está nos dizendo, falta só 3 minutos para meia-noite. E tenho certeza que vocês estavam lendo, como eu, o outro dia, aquela história de certo general do exército, disse que, se houvesse outra guerra, ela só duraria 2 ou 3 minutos. Os velhos tempos de batalhar e atirar com fuzis e cavar trincheiras, tudo isto acabou. Afirmam que a próxima guerra será de apenas 2 ou 3 minutos. Algum dia, algum desordenado vai perder o controle e disparar uma dessas bombas. E quando fizerem, nós temos postos de escuta em toda parte para responder com disparo imediato. O mundo simplesmente não pode sobreviver a isso. Todos na Páscoa sabiam que algo ia acontecer, mas não sabia exatamente o que era. Assim é hoje. Praticamente todos sabem que algo está para acontecer. Todos sabem disso. Você pode falar com o pecador, você pode falar com o comerciante, você pode falar com qualquer um, e é um momento tão inquietante que para o mundo. Mas pode-se conversar com um homem ou uma mulher que o está esperando vir, e a glória está no rosto deles, brilhando. Eles estão esperando por este grande evento. Assim, todo o ar está carregado novamente, esperando algo acontecer. O mundo não sabe o que está para acontecer, mas a igreja do Deus vivo sabe o que vai acontecer. Eles sabem que em breve a trombeta soará e o veremos vir, cavalgando da glória num cavalo branco, e os exércitos do céu seguindo-o. E aqueles que estão mortos em Cristo serão arrebatados e levados para se encontrarem com ele nos ares. É isso o que estamos esperando. Estamos anelando por isso. E nos é dito que as almas daquelas mães, e assim por diante, de que falamos esta manhã, e logo debaixo do altar de Deus estão clamando. Até quando, Senhor? Até quando? Sua mãe quer vê-lo tanto quanto você quer vê-la, e nossos entes queridos querem se encontrar conosco, assim como queremos nos encontrar com eles. Que reunião vai ser essa, quando ele vier? Encontramo-nos com nossos entes queridos e vê-los em seu corpo de ressurreição e glorificados, e andar com o herdeiro da ressurreição, observar o caráter deles, como mudou, a mansidão e que atitude. E não vai ser aquela agitação e empurra, pois teremos toda a eternidade para viver juntos. Esta grande era neurótica em que estamos vivendo, não há tempo para nada, só correndo e empurrando e arrancando. Ora, é um dia terrível. Parando aqui para explicar a vocês, as mensagens dos selos de 63 para cá, há muitas coisas ela colocou em ordem. Por exemplo, os santos do passado,
aliás, os santos que partiram, nós pensávamos antigamente, como o irmão Brana, que eles estavam debaixo do altar. Mas, no quinto selo, sabemos que aquelas almas debaixo do altar não é a igreja. Aqueles são os judeus, os israelitas. Então, que vocês não tropecem nisso, porque havia coisas que o irmão Brana cria antes, ele via assim, e depois Deus lhe instruiu, lhe mostrou. Nós não estamos para corrigir o profeta, mas também não estamos para sustentar alguma coisa que ele mesmo se corrigiu. O Deus veio e corrigiu. Como um aluno ele vai de passo em passo aprendendo, assim também Deus trabalhou com o nosso profeta. Por isso que é bom que você conheça a mensagem, todas as coisas. E não é porque há algum pontinho ali, entende? Dessa forma que nós vamos menosprezar, de forma alguma. A pessoa só pensa nas mensagens após os selos. Não, não é isto. É toda a mensagem, é todos os mistérios. Antes de selos, tudo compõe a mensagem. Então, enquanto esperavam que algo acontecesse, foi uma pena que muitos dos que estavam na Páscoa não chegaram a vê-lo. No entanto, sabiam que algo ia acontecer, contudo eles não chegaram a vê-lo. Assim será a vinda do Senhor. Há muitas pessoas inquietas hoje que sabem que algo está para acontecer, mas elas nunca o verão, porque ele virá no silêncio da meia-noite para arrebatar aquela pequena igreja que está anelando e esperando e na expectativa de vê-lo. São esses que ele virá arrebatar. Muitos do mundo que estão vivendo dos encantos e banqueteando suas almas nas coisas do mundo, nunca saberão o que aconteceu, até a igreja ter ido para a glória, pois ele virá como ladrão de noite e os arrebatará. Assim podemos ver que estamos de volta ao mesmo lugar. Agora, descobrimos que esta expectativa de que Deus vem, aqueles que, no decorrer de todas as Escrituras, tem sido a mesma coisa que eles são. Ele sempre aparece àqueles que estão esperando por ele, sempre aqueles que estão querendo vê-lo. Você vai sublinhando, né? Ele sempre aparece para aqueles que estão querendo vê-lo, né? Foi há cerca de 6 meses, suponho, que eu estava testificando a algumas pessoas e disse, ao pensar nisso, que ele virá praticamente a qualquer momento. E o que me levou a dizer isso, eu estava falando do irmão Bowart. Quando fui ver aquele velho santo, quando ficamos sabendo que ele estava morrendo, 80 e tantos anos, a esposa e eu indo também lá para vê-lo antes de morrer. Simplesmente tinha que dizer algo a ele. Gosto de observar os santos quando estão entrando na glória. E tinha que vê-lo, e gastamos os pneus do carro. Mas, quando cheguei lá, e entrei correndo pela porta, no cantinho, jazia aquele velho patriarca. Ele levantou a cabeça quando me viu chegando, seus velhos e frágeis braços dependurados, com a carne flácida, e ele estendeu os braços para mim. E eu agarrei pelo pescoço e clamei, meu pai, os carros de Israel e os seus cavaleiros. Pois ele era um homem santo e piedoso. E eu disse, irmão Boards, quero lhe perguntar uma coisa. O irmão crê que vai sarar?
Ele disse, nem mesmo estou doente. Eu disse, bem, qual é o problema? Ele disse, estou indo para o lar. Ele disse, estou cansado e estou desgastado e só quero ir para o lar. Eu disse, então, o irmão entende que está morrendo? Eu disse, quero lhe perguntar uma coisa. Ao longo dos 70 e tantos anos de ministério, qual foi o seu minuto mais glorioso? Poderia me falar, Senhor, e me contar que experiência o irmão teve ao longo da vida que o irmão poderia considerar sua hora mais marcante? Se viver até a idade dele, nunca esquecerei quando aqueles olhos escuros me fitaram por cima daqueles óculos. Ele disse, meu querido irmão, este é o maior momento da minha vida. Não consigo pensar em nenhum momento que foi mais glorioso do que agora mesmo. Eu olhei no rosto e disse, o senhor ainda sabe que está morrendo? Ele disse, irmão Brana, estou deitado aqui esperando a cada minuto que ele abra aquela porta e venha me levar para o lar consigo. Essa é a maneira de morrer. Essa é a maneira de partir. E, como vocês sabem, que cerca de 2 horas antes dele morrer, ele esteve em coma por mais de 2 dias. E quando voltou a si, levantou-se no quarto e começou a falar com sua esposa. Então, de repente, pareceu estar transparente e apertou as mãos por 1 hora inteira ou mais de amigos que já morreram há 40 ou 50 anos, que eram seus convertidos em sua igreja. Apertou a mão de sua mãe e de seu pai, até que a vida havia deixado seu corpo. Reclinou-se no travesseiro e foi dormir nos braços do Senhor Jesus. Não há nada como servi-lo, esperar por ele. E enquanto falava com este homem sobre isso, e contava essa experiência, eu disse isto. Disse, Senhor, não vai ser glorioso quando virmos, se ele viesse hoje? Ele disse, irmão Brana, não assuste as pessoas assim. Eu disse, o que quer dizer? Ele disse, não tente dizer às pessoas que o mundo está vindo, ou Cristo está vindo, isto as preocupa. Eu disse, não, desculpe-me. Para aqueles que estão esperando por ele, é a notícia mais gloriosa que poderiam ouvir, que Jesus está prestes a aparecer e levar sua igreja. A velhice será mudada para a juventude, a alegria será dada em lugar de tristeza, vida será dada em lugar de morte, imortalidade em substituição da mortalidade. Que momento saber que ele virá. Aqui tem eu que pus. Imortalidade em substituição da moralidade. Mas eu creio que é mortalidade. Então, sempre passa. Quem lida com tradução, alguma coisinha passa. Eles o aguardavam, estavam esperando por ele, e quando ele veio, verificamos que havia 2 facções. Um grupo era a favor dele e o outro era contra ele. E essa é a maneira que encontramos hoje. Isso, a sua vinda, é o que sempre dividiu as pessoas. Toda vez que você encontra Jesus, encontra aqueles ao redor que seriam o contrário a isso. É Satanás. E hoje, quando pensamos nisso, não vemos muita mudança. Exatamente a mesma coisa. As pessoas mudaram, mas o espírito das pessoas não mudou.
Assim, quando finalmente olharam para fora do portão e o viram chegar, montado naquele jumentinho branco, não admira que os discípulos tenham começado a clamar: é chegado o reino dos céus. As pessoas correram ao seu encontro e toda Jerusalém ficou agitada. Há algo acerca disso quando Jesus vem, que é sempre uma agitação, e toda a cidade ficou agitada. E não se pôde esconder isso. E os pregadores daquele dia tinham que prestar contas dessa agitação, porque foi na festa da Páscoa. E gritaram: quem é este? Quando o ar ficou repleto e a vinda do Senhor Jesus a Jerusalém deixou o ar repleto de expectativa. Parece que os professores deveriam saber o que ia acontecer. Parece que o sumo sacerdote teria sabido. Parece que todos os outros sacerdotes teriam sabido. E não mudou nada hoje, porque o Espírito Santo está sendo o precursor da vinda do Senhor Jesus. E à medida que o Espírito Santo começa a se espalhar pela terra, fogos do reavivamento irrompem por toda parte, grandes sinais e prodígios têm sido feitos, curas têm acontecido, profecias têm sido proferidas, todas as bênçãos apostólicas juntas retornaram à igreja. Por isso, como foi naquele tempo, assim agora. O espírito do incrédulo ainda exclama: quem é este? Algum deles creram no Senhor Jesus para dizer que ele era um bom homem. Algum deles disseram: ele é um bom homem. E isso é o que dizem hoje. Tentam colocá-lo como um Napoleão, um guerreiro, tentam colocá-lo como um George Washington, um homem honesto, mas ele foi mais do que isso. Notaram a leitura da Escritura? Disseram: este é o profeta que vem da Galileia. E tentam dizer a mesma coisa hoje, quando veem este grande movimento do Senhor, ao restaurar a saúde, os enfermos e os aflitos, ao vê-los a seu espírito em sua igreja para discernir os pensamentos das pessoas, ao vê-lo fazer exatamente como fez quando esteve aqui na terra, ao cumprir o que ele disse que aconteceria. Certamente, as igrejas e as pessoas é como se estivesse perguntando isto: quem é este? Eles não entendiam quem era Jesus, porque nenhum deles pôde reconhecê-lo por suas escolas. De que seminário ele veio? De que escola de teologia ele veio? E assim é hoje. A maioria das pessoas que são ungidas com o Espírito Santo não veio de nenhum seminário. Eles são produtos da escolha do próprio Deus. Mas os sinais e os milagres e os prodígios que foram prometidos na Bíblia acompanham este grande Espírito Santo enquanto se move entre as pessoas. E dizem hoje: de que escola eles são? Assim que você entra numa cidade para realizar um reavivamento, a que denominação você pertence? Parando aqui. Você já enfrentou essa pergunta: qual é a tua igreja? Qual a tua religião? Parece inconcebível para as pessoas que você pode servir a Deus sem depender de um sistema religioso, estar casado com o sistema. Se você responder: eu não pertenço a nenhuma delas, eu pertenço a um reino. Uma vez fizeram isso com o profeta. Eles disseram, ele disse: eu pertenço a um reino. Eles disseram: como é que entra nele?
não é questão de entrar. Você tem que nascer. Por exemplo, eu sou um Rodrigues. Não é que eu entrei na família Rodrigues. Eu sou nascido um Rodrigues. Não é assim? Então, todos, na verdade, irmãos, todas as denominações, eles esperam uma restauração. Os assembleianos esperam que, em qualquer momento, Deus levanta uma figura no meio deles e possa renovar a igreja e trazê-la para os velhos tempos, restaurar a sua igreja. Os católicos também esperam. Todos conhecem a profecia de Malaquias, capítulo 4. Os batistas esperam. Cada um pensa que tem que sair do seu próprio grupo. Caso contrário, não aceita. Veja, João Batista, seu pai era um levita, era um sacerdote, automaticamente ele teria que seguir a linha do seu pai. Mas seus pais o tiveram quando eles já eram velhos, né? Velhos. E, por certo, aos 12, 14 anos, órfão, teve que se virar na vida e foi ao deserto. Então, veja, ele não seguiu o seu pai. Deus nunca levanta o homem e o usa de uma maneira poderosa, entende? Um homem preso a um sistema. Porque o homem, quando ele está preso ao sistema, ele está preso às regras daquele sistema. E Deus não pode lidar com alguém encurralado. E disso você já sabe. Então, quando Deus levanta alguém fora, eles perguntam, quem é este? Foi o que fizeram com Cristo. Quem é este? Que foram o que fizeram com João Batista. Quem é este? És tu Cristo? És tu profeta? Sempre há uma pergunta no ar. Tive uma entrevista sexta-feira à tarde com o sacerdote católico romano da igreja irlandesa em Louisville e logo fui apresentado a ele um homem finamente erudito e ele disse, Senhor Brana, com que denominação o senhor está? Eu disse, não estou com nenhuma. E ele disse, então, o senhor foi ordenado? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, quem o ordenou? Eu disse, o Senhor Jesus me deu o Espírito Santo para pregar o Evangelho e me deu uma comissão. Bem, essa é a ordenação de que precisamos. Jesus nunca disse aos seus discípulos, não estou criticando essas coisas, mas elas tiveram o seu tempo. Ele não disse, ide, estudai para ser ministro por tantos anos. Ele disse, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele disse isso a homens que não sabiam assinar o próprio nome. E depois disso, que o Espírito Santo vier sobre vós, então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a ordenação. Não temos nenhum registro de Jesus alguma vez ir a qualquer escola ou se formar em quaisquer seminários. No entanto, tem havido mais seminários erguidos em seu nome para causas religiosas do que tem havido para qualquer outra coisa que já houve no mundo. Nós nunca tivemos qualquer registro dele, alguma vez ir à escola. Entretanto, tem havido mais escolas erguidas em seu nome do que há de qualquer outro tipo de nome que há debaixo do céu. As escolas. Nunca soubemos dele escrever um livro. No entanto, tem havido mais livros escritos sobre ele do que todo o resto da literatura que já foi escrita. E hoje, a sua Bíblia é o livro mais popular que há em todo o mundo, entre todas as literaturas. Mas veja,
Mas vejam, no dia da visitação eles clamaram: quem é ele? Vejam, Deus toma algo que parece que não é nada para fazer algo dele. É isso que o torna Deus. Quando viram entrar cavalgando por aquele portão, alguns deles disseram: ele é um grande homem. Eles dizem isso hoje. Há escolas de teologia que ensinam hoje que Jesus foi um grande homem, que ele foi um bom homem. Algumas chegam a dizer que ele foi profeta. Agora, se ele foi apenas profeta ou um bom homem, nós estamos em nossos pecados. Ele foi mais do que profeta, ele foi mais do que um bom homem. Embora ele tenha sido um bom homem, embora ele tenha sido um Deus profeta, mas ele foi mais do que isso. Ele foi Deus manifestado em carne para tirar o pecado. Então, vamos parar aqui e olhar isso. Como que as pessoas hoje olham para Jesus? Muitos olham para ele, só quer as bênçãos dele. Só quer comer os pães multiplicados, só quer a cura, só quer a libertação, só quer um carro novo, uma casa nova, só quer a paz na família. Entende? Eles olham para Cristo em busca de recursos. Vocês observam na televisão essa coisa tão vergonhosa. Tudo depende ali, o quanto você dá, o quanto você pode receber de Deus. É vergonhoso isso aí para o Evangelho, porque Jesus disse: de graça recebei, de graça dai. Mas as pessoas não querem um compromisso, não querem se converter, eles querem simplesmente as bênçãos de Deus. Querem simplesmente, então, não olha para ele como Salvador, para confessar seus pecados. Não, olha para ele como um bom homem, entende? Como um profeta, como um filósofo. Então, o mundo não está olhando da maneira certa. E você, como você está olhando? Acima de tudo, ele é a palavra que se fez carne. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é Deus, ele é o nosso Salvador. Amém? E quando ele entrou cavalgando, muitas das pessoas disseram: ele é um curador. Nós o vimos abrir os olhos dos cegos, nós o vimos fazer o aleijado andar, nós o vimos oferecer oração e uma febre deixou a criança. Mas então, esse tipo de gente só o estava seguindo pelos pães e peixes, só em busca de benefícios. E é assim que as multidões estão hoje. Muitos, se há um curador, ora eles o seguem. E ele é só um oásis. Se ficam enfermos, corre e diz: por favor, pode orar por mim, para que o Senhor Jesus me cure? E assim que saem do hospital ou da cama de enfermo, volta imediatamente para o mundo, como um cão ao seu vômito ou um porco ao seu lamaçal, como diz a Escritura.
somente o seguem por aquilo de bom que pode obter dele. Eles o usam apenas como um poste totêmico ou por algo que ele que pode obter dele e não espera servi-lo. Essa gente ainda existe hoje. E como existe, né? Houve 9 leprosos curados, e um voltou para dar-lhe louvor. Ou fora 10? Um deles voltou para dar-lhe louvor. E os demais foram embora, ingratos. E se as pessoas nos Estados Unidos que foram curadas pelo poder de Deus voltassem o coração para Deus, um reavivamento cairia sobre esta nação e fecharia todos os bares, fecharia lojas de bebidas e lojas de uísque estariam completamente fora de cena. As igrejas estariam lotadas, os cinemas estariam vazios domingo à noite e um reavivamento cairia sobre esta nação. Mas quando eles veem isto acontecer, as coisas que Deus faz, ainda exclamam: quem é este? Quem é este que vem? De onde vieram? Quem é este? Com que autoridade ele faz isto? Nunca me esqueço, em Johannesburg, África do Sul, eu tinha acabado de chegar cerca de 30 minutos antes, num avião. Estive 3 dias e noites no ar, tão cansado que mal conseguia suportar. Eles me levaram para o local de eventos, onde umas 50 ou 60 mil pessoas estavam reunidas. E logo que cheguei à plataforma, o Espírito Santo, eu vi, atravessando o lugar, um ônibus, e havia um letreiro nele, Durban. É uma visão que ele teve. E vi que um jovem teve de discutir e sair sem seu pai e sua mãe notarem. Com uma perna 6 ou 8 polegadas, quer dizer, uns 15 centímetros, né? 13 a 15, mais curta do que a outra. Ele estava usando uma camisa branca, com suspensórios segurando a calça. E observei o jovem. Olhei para trás de novo, a visão se havia ido. E então, em um instante, vi aquela luz pairada sobre um jovem, bem atrás na audiência. E olhei, pensei, eu o vi em algum lugar. Eu o observei e aquela luz se manteve sobre ele por alguns minutos. Eu estava esperando o intérprete captar as próximas palavras. Então vi aquele mesmo jovem ficar de pé, jogar suas muletas, e sua perna 6 polegadas mais curta ficou normal como os outros membros. E eu disse ao Senhor Sherman, que está na glória esta noite, eu disse: Senhor Sherman, apenas cite as minhas palavras. É uma visão. Ele disse: muito bem. Eu disse: o jovem sentado lá atrás de camisa branca e suspensórios. Ele veio de uma cidade chamada Durban, umas 1.500 milhas, 2.400 quilômetros, através do país, num ônibus, e teve que sair sem seu pai e sua mãe notarem, para vir. Mas ele creu no Senhor Jesus e ele tem uma perna uns 15 centímetros mais curtas do que a outra. E o jovem saltou, lá estava ele, de pé, tentando sentir suas muletas, e eu disse: jovem, o Senhor Jesus o curou. E imediatamente sua perna se estendeu, uns 15 centímetros, ficando normal como os outros membros. E trouxeram o jovem à plataforma e os médicos o examinaram lá. Vocês veem a foto dele no meu livro. Eu tinha estado lá apenas alguns momentos. Vi um pequeno carro verde correndo estrada abaixo e derrapou.
Ele virou para trás e bateu numa árvore. Uma jovem loira teve a coluna quebrada. E eu disse: vejo um pequeno carro verde que derrapou e bateu numa árvore, e uma jovem loira de cerca de 18 anos está com a coluna quebrada. Ela está em estado grave. Ninguém respondeu. E eu não conseguia vê-la em nenhum lugar, naquela vasta, grande audiência de pessoas. E fiquei lá só por alguns minutos. Eu disse: entendam, não tenha desconfiança. É o Senhor Jesus no poder da ressurreição. Ele enviou o Espírito Santo para continuar seu trabalho. E lá eu vi a visão se repetir e não conseguia ver a jovem. Naquele momento, encontrando-se bem na minha frente, ali estava aquela luz, como se vê na foto. E aqui se encontrava. Fui até lá, e lá estava ela deitada, abaixo da plataforma. E eu disse: jovem, o Senhor Jesus a curou. E ela começou a chorar. A mãe dela disse: oh, não diga a ela para se levantar. Diz: se ela se mexer, morrerá. E a jovem ficou de pé rápido, gritando e louvando a Deus, e a mãe desmaiou e caiu na maca em que a moça estava deitada. O que é isto? Mais ou menos naquele momento, certo homem crítico se levantou lá atrás e ficou com um pé sobre uma cadeira e o outro sobre a outra e disse: você é americano, eu o desafio a me dizer em que nome você faz isso. E a que denominação da igreja você pertence? Estão vendo? É exatamente a mesma coisa. Não entendem. Não estão esperando por estas coisas. As igrejas não estão esperando pela vinda do Senhor. E o Espírito Santo está aqui para confirmar sua vinda, para fazê-la acontecer, tanto que cada um quer trilhar seu próprio caminho. Assim era lá, cada grupo tinha sua própria ideia. Mas essa não é a questão esta noite, não é isto que estou falando. Mas a pergunta que lhes estou fazendo é: o que vocês acham ser isso? Isso interessa a vocês. Quem é este que está percorrendo as nações? Não homens. Homens não podem fazer essas coisas. Quem é que está falando e dizendo para as pessoas na audiência, como sentado bem aqui, por ali, por aqui, em diferentes lugares na reunião, quando mulheres e homens são trazidos aqui morrendo? Quem é? Então, essa pergunta, quem é este a respeito de Jesus? O profeta transporta ela, como vocês viram, para os dias de hoje. Quem é este que está operando sinais, prodígios e maravilhas? Mostrando o seu ministério. Falou do rapaz da perna curta, a moça da coluna quebrada. O que é que você pensa que é este? Aqui que está o X da questão, não é certo? Aqui que está o X da questão. E o próprio profeta responde. Ele diz: não, quem é este que está percorrendo as nações? Ele não estava referindo-se a ele, mas o Espírito Santo usando homens, entende? E o profeta diz: homens não podem fazer estas coisas. Quer dizer, homens não podem discernir o segredo dos corações.
Então, irmãos, aqui é onde nós temos que ver, ter uma maneira certa de olhar para o mensageiro, para o profeta. Aqueles sinais vindicou ele como o mensageiro. Mas lembre que Deus, quem fazia aqueles sinais, quem era? É Deus, não é o homem. Irmão Brana fez isso, irmão Brana fez aquilo. Não. Deus usou ele somente como um mero instrumento. Ele nada mais foi do que um instrumento. Se você vai beber água que cai ali pelo cano, o que mata a tua sede, o que você vai beber é a água. Você agradece pelo instrumento que trouxe aquela água, o cano. Mas você não bebe cano. Então, é preciso dar o lugar a Deus. Então, é Deus operando. E assim sempre, porque basta, às vezes, Deus usar qualquer pessoa, lhe dando um dom. Pode observar que há pessoas que começam a olhar para aquela pessoa como que ela fosse mais do que um homem, como que ela tem certas qualidades divinas, e assim se tira a glória que pertence a Deus. Há 3 mensagens chamadas experiências. As primeiras, creio que foi do ano 40 e pouco. O irmão Brana, ele conta as experiências dele. E ele começou a orar pelas pessoas. Aí ele desafiava, dizia o seguinte: traga-me um caso difícil e eu garanto que Jesus vai curar. E o anjo do Senhor apareceu para ele e disse que ele não devia seguir fazendo isto, mas orasse somente. Porque se ele seguisse dessa forma, as pessoas só creriam se visse milagres. E ele ficava, às vezes, orando por uma pessoa. Chegou até um dia dele orar por na plataforma, 1h40, foi? Orando ali, até que Deus curou. A ponto de Deus dizer: deixa que eu escolha a pessoa que eu queira curar. E o anjo do Senhor apareceu para ele com a cara amarrada. Não estava gostando daquilo. Mas como o resultado era bom, ele prosseguiu. E por fim, um dia ele falou: Senhor, se é o Senhor que não quer que faça isso, você vê, o ser humano sempre fica tentando ir por outra beirada, né? Então, as pessoas que hoje eu orar, que o Senhor não cure. E um pobre velho ali, meio surdo, veio pedir oração pela sua surdez. Aí, o homem saiu completamente surdo. Uma moça que tinha problema de visão, saiu completamente cega. Daí o irmão Brana se espantou. E ele diz: eu não sou nada sem ele. Porque não é o homem que faz as coisas. Não é o homem. É Deus no homem. Você pode dizer: mas pastor, eu sei disso, eu creio, amém por isso. Mas há pessoas que começam a divinizar aquele homem, aquela pessoa. Entende? Começa a atribuir, entende? Certas coisas que não pertencem ao homem, pertencem a Deus. Há uma adoração. Por exemplo, não faz muito tempo, há uns meses atrás, eu vi uma fotografia, um relatório, de um certo pastor ali no Congo. Muitos de vocês viram aquilo? Levante a mão. Tá, uma boa parte. E ele
fazia um culto debaixo de um pé de mangueiras, lá ali para um grupo de pessoas. E aí esses adoradores de William Branham, esses fanáticos. E ele dizia que William Branham é Deus, que Jesus não é nada. E ele, no final, fez um desafio. Se Jesus fosse Deus, que ele matasse naquela hora ali. E ele morreu instantaneamente ali. Creio que quem pôs esse vídeo foi o George Smith, esse relatório. E ele morreu dentro de 10 minutos. Olha bem, aquele homem fedia tanto, estava tão podre, não deu tempo de levar nem no hospital, nem na casa dele, nem no cemitério. Cavaram um buraco ali mesmo e rolaram ele para dentro. Vocês estão vendo? Mas a questão é esta. Para mim, a questão é essa. Você pode dizer, ele é o culpado, mas não é só ele o culpado. Alguém passou para ele essas ideias. E quem sabe outro alguém passou para aquele alguém esse ensino. Inclusive, se vê foto dele ali, de joelho, diante da fotografia do irmão Branham, com aquela coluna de fogo. E o juízo de Deus, irmãos, ele é um juízo completo. Não é só a pessoa final. Não é só, vamos dizer, o consumidor, o consumidor desse ensino errado. É como alguém que planta fumo. Fulano morreu, olha bem, o cigarro causou câncer. Está bem, mas quem lhe vendeu o cigarro? Quem produziu o cigarro? Quem plantou o fumo? O juízo de Deus, ele pega de ponta a ponta, ele é completo. Então, não é só a pessoa que morreu ali. Tem a coisa, desde o que começou, tem que responder diante de Deus por essas consequências também. Então, vocês vejam uma maneira errada de se olhar, né? Homens não podem fazer essas coisas, parágrafo 92. Quem é aquele que está falando e dizendo para as pessoas na audiência como, sentado bem aqui, por aqui, em diferentes lugares na reunião, quando mulheres e homens são trazidos aqui morrendo? Quem é? Aquela jovem mulher que desceu ao batistério esta manhã, que 3 semanas atrás estava morrendo de carcinomas, câncer. Mora bem aqui na rua Maple, a senhora Byte. E perguntei a 3 médicos que estavam com ela. Ela não tinha nenhuma chance de viver. Com 4 ou 5 criancinhas, e minha mãe tentando cuidar dela. Mamãe disse, Billy, ela nunca irá voltar para casa. Eu fui até onde ela estava e o Senhor Jesus falou, assim diz o Senhor, se ela for à igreja e prometer ser batizada em nome do Senhor Jesus e servir a Deus, ela irá para casa bem. E eu perguntei, a senhora fará isso? E a senhora fará isto? E ela disse, tudo o que disser eu farei. Imediatamente as dores cessaram, 3 dias depois ela estava em casa e os médicos não conseguem encontrar nenhum vestígio daquele câncer. Quem é este que vem em nome do Senhor? Quem é? É o Espírito Santo de Deus,
Qual é a sua opinião sobre isto? Qual é a sua opinião conhecendo o seu pastor? E quantos sentados nestes bancos aqui, pessoas de fora da cidade sentadas com epilepsia, sentadas, aqui está sentado um homem, em algum lugar aqui um irmão menonita, aqui mesmo sofrendo de epilepsia. Nunca conheci ou ouvi, nada sabia sobre ele. E de repente, cerca de 2 anos atrás, acho, ou algo assim, sim, 2 anos, o Espírito Santo chamou e disse: assim diz o Senhor. Ele nunca teve um ataque desde então. Quem é? Quem é? Esta mulher estava sentada aqui no último domingo, a última vez que estive aqui, tinha vindo de algum lugar, de Illinois. No dia seguinte, com um grande temor, com um grande tumor no seu corpo, que era maligno. E alguns dos melhores da ciência médica de Illinois o estava levando a uma grande clínica para ser operada segunda-feira. E ela forçou passagem para entrar. Nunca vi nem ouvi falar dela em toda a minha vida. E de repente o Espírito Santo fez sombra sobre ela e disse quem ela era, de onde vinha e que ia ser operada no dia seguinte. Quantos estavam aqui nesse dia e que viram isto? A congregação diz amém. E viram a notícia chegar. No dia seguinte, quando ela foi ao médico, eles a levaram de clínica em clínica e não conseguem encontrar um vestígio dele. Então o profeta está falando, quem é esse que anda fazendo esses prodígios, né? Quem é este? Oh, Deus, tenha misericórdia. Quem é este que está fazendo isto? Você poderia se atrever e dizer que foi o seu pastor? Nunca. Você poderia se atrever e dizer que homens tiveram algo a ver com isso? Com isto? Nunca. É o Espírito Santo. O Espírito Santo que estava em nosso Senhor Jesus e sua vinda para se unir com sua igreja. Esta está tão perto que está projetando sua grande luz santa para redimir e trazer ao companheirismo uma igreja do Deus vivo para o arrebatamento que está próximo. Amém. Quem é? Não posso responder sua pergunta. Não posso responder por você. Mas posso responder por mim mesmo. E sobre este sagrado púlpito esta noite, aos ouvidos disto, da companhia e dos comprados pelo sangue de nosso Senhor Jesus, digo isto do fundo do coração, não porque sou um de vocês, não porque seja simplesmente alguém diferente, mas um dos redimidos que está lavado pelo sangue. Creio que essa mesma luz que está pairada nesta igreja, hoje à noite, ela mesma mostra, por sua natureza, que é Jesus Cristo na forma do Espírito Santo. Qualquer um que conhece a Escritura sabe que Jesus disse: vim de Deus e volto para Deus. Antes que ele se fizesse carne, quando estava com Moisés no deserto, ele era a coluna de fogo. E quando Moisés desejou vê-lo, passou com suas costas voltadas para ele. E Moisés disse: parece um homem. Quando esteve aqui na terra, ele era um homem. Ele fez as mesmíssimas coisas que está fazendo hoje, através de homens que ele redimiu. Eis que ele veio e teve sua foto
tirada. Quem é isto? Depois de sua morte, sepultamento e ressurreição. Paulo estava no caminho de Damasco certo dia, e uma grande luz o derrubou. Aqueles homens perto dele não viram a luz, mas ela derrubou Paulo, deixando-o cego. Ele teve problema com os olhos o resto de sua vida, e ele disse certa vez: para que me não exaltasse pelas excelências da revelação, isto me foi dado, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo, porque era a excelência da revelação. E quando Paulo foi derrubado a caminho para perseguir as pessoas que estavam fazendo demasiado barulho, um grupo nascido de novo, as pessoas que eram chamadas de hereges, Paulo estava a caminho para perseguir essas pessoas, comandados no bolso, para prendê-los e trazê-los para Jerusalém. E por volta do meio-dia desceu uma luz que o derrubou no chão, e ele caiu no pó da terra. Veio uma voz daquela luz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo se virou, na condição de cego, olhou para cima e pôde ver aquela grande e gloriosa luz. Ele disse: Senhor, quem és? Ele disse: eu sou Jesus. Eu vim de Deus, eu fui para Deus, eu venho de Deus, eu retorno para Deus. Ele disse: duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Quem é este que está realizando estes milagres? O irmão Brana chamado perguntando: quem é este que anda fazendo esses milagres? Quem é este que está fazendo estas grandes obras? É o pregador? É Oral Roberts? É Billy Graham? É Jack Sturler? É William Branham? Quem quer que seja, eles não têm nada a ver com isso. Eles são instrumentos. É o Espírito Santo projetando-se com o Evangelho, em sinais, prodígios, milagres, para preparar um povo. O ar está repleto de expectativa, com crentes esperando que ele venha. E outros estão dizendo: por que estes reavivamentos? Por que temos isto? Vamos nos contentar com uma igreja? Ora, foi dito aqui mesmo na igreja que, quando começamos a construir a nova igreja, disseram: não precisamos de milagres, não precisamos mais dessas coisas. Se vocês a querem, saiam para o campo onde elas acontecem. Não precisamos delas aqui. Quando o tabernáculo Branham chegar a esse nível baixo, está fundado. Esta igreja está edificada sobre os princípios e o poder que o Evangelho de Jesus Cristo. E enquanto esse tabernáculo permanecer, possa o glorioso Espírito Santo encontrar acesso às almas para salvar, para encher com o Espírito Santo e curar os enfermos. Para mim é Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Esta é a súmula da mensagem. Quem é este? Nós vemos que o ministério do irmão Branham foi cheio de sinais. Entende? Como nenhum outro homem, como Deus nunca usou um outro homem. Mas isso não faz do irmão Branham, olha bem, ser o anjo forte, porque o anjo forte é Jesus Cristo. Isso não faz dele ser um ser divino.
a igreja primitiva, Paulo diz que eles glorificavam a Deus em Paulo. Como se vê isso? Eles louvavam a Deus por ver os milagres, como Deus trabalhava com Paulo. Entende? Eles não louvavam a Paulo. E nós não devemos louvar a William Branham, ou a quem quer que seja. Pode vir qualquer irmão que tenha dons. Entende? Nunca coloque você, aquele homem, acima das Escrituras. Eu fui criado na igreja pentecostal. Eu aceitei o evangelho no ministério do pastor Joaquim Gonçalves. E ele era um homem que realmente, como tinha tantos dons, e eu pensava assim, que uma pessoa, olha eu pensando, quando uma pessoa que mandava o paralítico andar, o cego via, a pessoa deitada na maca, saía carregando aquela maca, tinha revelação. Eu pensava que aquele homem nem precisava da Bíblia. Ele estava acima da Bíblia. Sim. E vocês já viram que os pentecostais, se os pentecostais eles estão arrepiando, estão chorando, estão tendo emoções, estão tendo visões, estão tendo sonhos, estão tendo vibrações, eles não importam o que a Bíblia diz. E mesmo quando você cita para eles, olha, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, e lê a ordem, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, ele diz, se Deus me falar, me der uma visão, eu vou crer. Não interessa para eles o que está escrito. Então, nunca devamos colocar dons, visões, nada acima das Escrituras. O próprio irmão Branham diz que a palavra é mais segura do que visões. Então, quem é este? Entende? É o Espírito Santo que anda operando, abençoando, nos guiando, nos guardando. Nunca vamos divinizar a homem nenhum. Não é certo? Que você tenha essa maturidade, este equilíbrio. Que Deus os abençoe. Fiquemos de pé. Precioso Pai, nós queremos te agradecer por esta mensagem que simplesmente nos ajuda a nos colocar em nosso lugar, Senhor, para que tenhamos uma maneira correta de ver aquilo que o Senhor tem feito, faz e cremos que fará ainda. Que nunca ninguém venha tributar honras, privilégios que compete só a Ti. Ó Deus, como adoração compete só a Ti. Porque homem nenhum tem poder em si, mesmo para fazer qualquer coisa. Tem que ser o Espírito Santo. Então nos ajude, Senhor, a olhar da maneira certa. As Escrituras em Mateus 24 nos diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. Quer dizer, há tantas coisas semelhantes, parecidas, porém são falsas, que se não tiver cuidado, seríamos enganados. A Escritura nos diz que até a besta fará descer fogo dos céus à vista do povo. E quem anda em busca disto irá atribuir, Senhor, poder a este homem e dizer que está certo. Pai, nos amadureça. Eu creio que
é o que o Senhor deseja, é amadurecer a tua igreja, Senhor, estabelecê-la de uma maneira tal que não seja como crianças, jogada indo de um lado para outro. Deus, ajuda-nos, Senhor, e que possamos responder: quem é este? É Jesus, é o Espírito Santo, profeta de todas as eras. Quem é este que operou sinais, prodígios, maravilha? É um homem? Não, Pai. É o Espírito Santo no homem. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor tem usado teus filhos, e há sinais que seguem o teu povo, mas que todos possam glorificar a Ti, porque homem nenhum pode operar por conta própria, mas só o Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos um bom dia agora, e seja com todo o teu povo. Amém. Irmãos, ainda nós temos, eu quero cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Geralmente a audiência invisível, que os que estão pela internet, é até maior do que a audiência visível, né? Nós temos aqui pessoas de Lisboa, Portugal, Brasília, Campo Grande, Goiânia, Primavera do Leste, Taguatinga, Dom Pedrito, Balneário Pinhal, outra vez Portugal, Borma, Erechim, Portugal também. Dizendo isso, em Portugal, o irmão Anildo estará viajando, acho que 3 de abril, ele vai chegar por ali, está com os irmãos ali. Então, vocês de Portugal, pode encontrar com o nosso irmão. Marilei Moreira de Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo. E assim há muitos e muitos que não estão aqui. Que Deus abençoe e à tarde estejamos aqui para a ceia. Amém? Deus os leve em paz.